Uma noite como qualquer outra, eu estava na sala assistindo televisão com a minha filha. Ela estava brincando no tapete, entretida com seus brinquedos. Tudo parecia normal, até que algo estranho aconteceu. De repente, minha bebê parou de brincar e virou seu olhar na direção da escada. Seus olhos fixaram em algo que eu não podia ver. E então ela disse com sua voz infantil e doce: "Tio Aleto." Fiquei surpresa e curiosa, pois não tínhamos ninguém chamado de Tio Aleto. Ela soltou um beijinho e tchau, como se estivesse se despedindo de alguém. Intrigada, perguntei a ela quem era Tio Aleto. Minha filha repetiu o nome com um sorrisinho e uma expressão tranquila no rosto. Ela pegou sua mamadeira de água, como se estivesse oferecendo a alguém invisível, e começou a rir. Aquela situação estava começando a me deixar desconfortável, pois eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi então que um arrepio percorreu minha espinha ao me lembrar-me do meu tio Wellington, a quem costumávamos se chamar de Tio Leto. Ele havia falecido há cerca de 12 anos. Meu coração acelerou quando percebi que a descrição da minha filha correspondia ao apelido do meu tio, que ela nunca tinha ouvido mencionar antes. Enquanto olhava para minha filha, tentando processar o que havia acontecido, uma sensação de presença encheu a sala. Eu podia sentir uma energia estranha pairando no ar, como se algo ou alguém estivesse ali conosco. Uma mistura de emoções, medo, choque e curiosidade me invadiu enquanto eu tentava entender se aquilo era apenas coincidência ou algo mais inexplicável. Minha filha continuou sorrindo, como se estivesse se comunicando com alguém invisível. Era uma mistura assustadora e ao mesmo tempo reconfortante ver sua interação com algo que eu não conseguia ver. Uma onda de nostalgia e saudade tomou conta de mim ao lembrar do meu tio Leto, que tinha sido uma presença calorosa em nossas vidas. Enquanto a noite avançava e as luzes da sala brilhavam, aquela experiência estranha gradualmente se dissipou. Minha filha voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. No entanto, a lembrança daquele momento continuou a me assombrar nos dias que se seguiram. Até hoje não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Seria possível que meu tio Leto, de alguma forma, estivesse presente na sala, fazendo uma visita após todos esses anos? Ou foi apenas uma coincidência que desencadeou essa estranha interação? Independente do que tenha sido, aquela experiência me fez refletir sobre os mistérios do além e a possibilidade de que aqueles que amamos possam de alguma forma permanecer perto de nós, mesmo depois de terem partido. E enquanto minha filha cresce, a lembrança daquela noite continua a nos intrigar, nos lembrando que o inexplicável muitas vezes está mais próximo do que imaginamos. Em uma pacata cidade, onde a rotina das pessoas se desenrolava de forma previsível, havia um local que carregava uma sombra desconhecida. Era uma antiga casa, com paredes descascadas e janelas embaçadas, que se erguia em meio a outras residências comuns. Seu aspecto decadente era uma contraposição gritante à normalidade da vizinhança. Um dia um jovem casal, Alex e Sofia, decidiram se mudar para aquela casa abandonada. Eles buscavam uma mudança de ares e viam potencial na casa para se tornar um lar acolhedor. Seus amigos e familiares os alertaram sobre o estranho passado da casa, mas Alex e Sofia ignoraram as superstições e seguiram em frente com seus planos. Logo após se estabelecerem na casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes, objetos comuns desapareciam e reapareciam em locais inesperados. Luzes se acendiam e apagavam sozinhas, e os móveis pareciam se mover quando ninguém estava por perto. Inicialmente, Alex e Sofia atribuíram esses eventos a coincidências e a sua imaginação, mas logo ficou claro que algo sinistro estava acontecendo. Uma noite, enquanto se preparavam para dormir, ouviram passos arrastados no corredor. Eles se levantaram e, com o coração acelerado, investigaram o som. Não havia ninguém lá, mas uma corrente de ar frio percorreu o ambiente, fazendo-os tremer. A sensação de estar sendo observado tornou-se opressiva, e eles começaram a questionar a sabedoria de sua decisão de se mudar para aquela casa. Conforme o tempo passava, a atividade paranormal aumentava em intensidade.
Portas se abriam e fechavam sem explicação, vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios e sombras inquietantes se moviam pelas paredes. O casal começaram a perder o sono, atormentados pelo medo do que poderia estar escondido nas sombras daquela casa. Desesperados por resposta, eles procuraram a ajuda de um médium local. O médium fez uma visita à casa e imediatamente sentiu uma energia opressiva. Ele revelou que a casa estava ligada a um antigo evento trágico, um segredo sombrio que havia permanecido enterrado por anos. Um assassinato havia ocorrido naquela casa. Uma morte violenta deixou uma marca forte ao ambiente. Determinados a resolver o mistério e acabar com a atividade paranormal, Alex e Sofia começaram a pesquisar a história da casa. Descobriram que o assassinato havia ocorrido décadas atrás, e o nome do assassino era o antigo proprietário da casa, Sr. Márcio. Ao encarar mais fundo, encontraram relatos sobre rituais obscuros e pactos sombrios que ele realizava na casa. Com essa revelação, o casal percebeu que precisavam confrontar o passado sombrio da casa para que pudesse ter paz no local. Eles buscaram a ajuda de um médium novamente e realizaram um ritual de purificação na esperança de afastar as energias negativas. À medida que o ritual se desenrolava, eles sentiram uma presença pesada e perturbadora se dissipando aos poucos. À medida que o tempo passava, a atividade paranormal diminuiu e o casal finalmente puderam respirar aliviados, sentindo que haviam enfrentado as sombras do passado e restaurado a tranquilidade em sua nova casa. A experiência deixou cicatrizes emocionais, mas também fortaleceu seu vínculo e os ensinou que, às vezes, os mistérios mais arrepiantes estão escondidos nas profundezas do cotidiano. Carlos era um motorista de caminhão experiente, acostumado a enfrentar longas estradas e desafios das viagens noturnas. Seu trabalho o levava a cruzar diferentes cidades do Brasil, transportando cargas valiosas de um lugar para o outro. Ele era conhecido por sua destreza ao volante e pela capacidade de lidar com qualquer situação que surgisse em seu caminho. Uma noite, Carlos percebeu uma tarefa que o deixou um tanto desconfortável. Ele teria que cruzar uma estrada sinuosa e pouco frequentada, que passava por uma densa floresta. Os rumores que cercavam aquela área eram inquietantes. Histórias de desaparecimentos misteriosos e encontros com criaturas estranhas circulavam entre os moradores das cidades vizinhas. Apesar das histórias assustadoras, Carlos não era um homem de se deixar intimidar facilmente. Ele aceitou o desafio e partiu com o seu caminhão, decidido a completar a viagem sem se deixar abalar por superstições. A noite estava escura e silenciosa, e o único som que ecoava era o ronco do motor do caminhão. Enquanto avançava pela estrada, Carlos começou a sentir uma sensação de inquietude. Parecia que algo estava observando das sombras da floresta. Ele tentou afastar seus pensamentos, concentrando-se na estrada à sua frente. No entanto, à medida que as horas passavam, a sensação de que não estava sozinho naquela estrada crescia. De repente, os faróis do caminhão iluminaram algo à beira da estrada. Carlos freou bruscamente ao ver uma criatura vestida de preto ali. Seu coração disparou enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Ele abaixou a janela e perguntou se a pessoa precisava de ajuda. A figura não respondeu, apenas continuou a encará-lo com olhos vazios e inexpressivos. Um calafrio percorreu a espinha de Carlos quando ele percebeu que não havia rosto visível sobre a máscara. Ele decidiu que era melhor partir dali o mais rápido possível e acelerou o caminhão. Enquanto a estrada se estendia à sua frente, Carlos não conseguia afastar a sensação de que estava sendo perseguido. Ele olhou no espelho retrovisor e teve a visão momentânea da figura, correndo atrás do caminhão em uma velocidade anormal. O coração de Carlos estava a mil, e ele acelerou ainda mais, decidido a deixar aquela estrada assustadora para trás. Finalmente, Carlos emergiu na floresta e entrou em uma cidade iluminada. Ele estacionou o caminhão, tentando recuperar o fôlego e entender o que tinha acontecido. A figura continuava gravada em sua mente, deixando-o com a sensação de horror inexplicável. Nos dias seguintes, Carlos tentou compartilhar sua história com outros motoristas e até mesmo com autoridades locais. No entanto, muitos simplesmente balançaram a cabeça dizendo que era apenas uma lenda urbana. Carlos não sabia o que tinha visto, e a imagem da figura enlouvada nunca saiu de sua mente. Ele nunca mais cruzou aquela estrada sombria,
preferindo escolher rotas alternativas, mesmo que isso significasse mais tempo na estrada. A experiência o deixou com uma cautela constante, um lembrete de que nem tudo é o que parece nas estradas solitárias do Brasil. E mesmo que as histórias de terror sejam frequentemente relegadas a lendas urbanas, Carlos sabia que algumas experiências podem ser mais reais do que queremos admitir. Muito obrigado por sua atenção, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.